Graça e paz, povo de Deus. Meu nome é Hugo Carles, para quem não me conhece. Estou aqui para apresentar uma aula para a EBD, da Igreja Batista Sol da Justiça. Uma matéria muito legal, é a matéria Realidade da Nova Criação. E eu acredito que você vai ser bastante edificado com essa matéria, amém? Vou tentar ser bem breve, bem rápido, alguns pontos, é uma matéria bem complexa, mas a gente vai pontuar algumas coisas para trazer algum esclarecimento. E assim, o meu vídeo vai ser um vídeo bem caseiro, tá? Eu vi que alguns professores colocaram PowerPoint, fizeram uns vídeos meio abolantes aí, eu não tenho essas habilidades, então meu vídeo vai ser esse caseirão aqui mesmo, no gogó, e que você seja abençoado em nome de Jesus aí com este ensino e que Deus possa abençoar a sua vida, amém? Eu quero, em nome de Jesus, agradecer por essa oportunidade, porque eu creio que tudo que nós fazemos para o Senhor, nada é em vão. Amém? Deus abençoe. Vamos lá. Uma matéria fantástica, realidade da nova criação. Cara, esse assunto é muito legal. Ao nascermos de novo, nós somos feitos novas criaturas em Cristo. E, portanto, nós somos inseridos numa nova realidade de vida. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. E assim nós temos uma nova vida, sob novas leis, a viver com Cristo. Essa matéria é uma matéria que vai mexer muito com a gente, porque ela trata do novo nascimento, né? Porque as coisas velhas, elas ficaram para trás. Tem um versículo de referência que está em 2 Coríntios 5, 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram tudo novo. Olha só que tremendo isso. Isso realmente é uma mudança de vida. É realmente você reconhecer essa realidade que você é uma nova criação. Sabe, nós nascemos no pecado. E quando nós entendemos o que é Cristo Jesus em nossa vida, aceitamos a Ele como o único suficiente Salvador de nossas vidas, nós nos tornamos uma nova criatura. Então as coisas velhas, aquilo que você já viveu, aquilo para Jesus não importa, o que importa é a partir de agora. Tudo se faz novo. Olha só que tremendo isso, que coisa muito assim grandiosa, poderosa. Então, essa realidade da nova criação é isso. É você saber que Jesus Cristo está te proporcionando, olha só, te proporcionando ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura em Cristo Jesus, aonde ele vai esquecer do seu passado, esquecer de todas as coisas, e você vai fazer tudo novo, coisas novas. Por isso que fala que nós temos que viver novas leis em Cristo Jesus, porque temos a sua palavra. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés, é ela que vai nos guiar, ela que vai trazer luz para o nosso caminho, vai nos dar a direção, junto com o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, latentemente, falando, agindo, operando a nosso favor. Amém? Glória a Deus. Por que devemos conhecer a nova realidade da criação? Se a nova criatura é o princípio de tudo no relacionamento com Deus, sem isso nós não teremos nenhum contato ou manifestação dele em nossas vidas. E se não entendermos isso, perdemos a essência desse relacionamento. Olha só que interessante. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha só isso, querido. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Lá em João 3,3 diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso não é as minhas palavras, isso está na palavra de Deus, isso está na Bíblia, no livro sagrado, em João 3,3. Na verdade, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amados, isso é algo tremendo, isso é algo tremendo. Por isso que nós precisamos entender essa realidade da nova criação, quem nós somos, sabe? Vivemos essa realidade, nós somos uma nova criação em Cristo Jesus.
Mas para entender um pouquinho disso, vamos voltar lá atrás. A primeira criação, né? Para entendermos a nova criação, precisamos compreender também a primeira criação de Deus e o porquê da necessidade de haver a recriação do homem, né? Deus criou tudo pela sua palavra. Lá em Gênesis 1:1 fala sobre isso. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma vazia, haviam trevas sobre a face do abismo, o Espírito do nosso Deus pairava sobre as águas, disse Deus, haja luz e houve luz. Né? Tem outra referência também que está em Salmos 33, 6 e 9, que diz assim, os céus e a sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, os exércitos deles, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Pela palavra tudo aconteceu, né? Hebreus 11:3 também é tremendo, amados. Olha só, pela fé entendemos que foi o universo formado de maneira que o invisível veio existir das coisas que não aparecem. Loucura isso aí, né? Mas Deus é Deus e ele sabe o que ele faz. E Deus criou o homem, né? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Isso está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Então Deus, no princípio, ele nos criou, né? Criou a imagem e semelhança deles, né? E quando ele nos fez um ser tríplice. A nossa natureza, ela é tríplice. Então, por que ela é tríplice? Porque se nós olharmos, desculpa, Deus é espírito. E o homem foi feito à sua própria imagem. No entanto, o homem não foi feito apenas de espírito, mas espírito, alma e corpo. Um ser composto de 3 partes. Né? Se nós olharmos lá em Gênesis 2:7, está escrito assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Isso significa o corpo. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, o espírito. E o homem passou a ser alma, vivente. Isso está lá em Gênesis 2:7. O espírito, ele é a consciência. É o contato com o mundo espiritual. A alma, ela é a razão, é o contato com o mundo intelectual. O corpo é os sentidos, é o contato com o mundo físico. Então, amados, nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos em um corpo. Então, nós somos um ser tríplice, né? Somos 3 partes, né? Isso é muito legal. Mas com tudo isso daí, qual foi o grande X da questão para que houvesse essa necessidade da nova criação? Por que houve essa necessidade de recriar o homem novamente? Né? Por causa do pecado. Né? Aonde começou o pecado? O pecado ele começou no coração de Lúcifer e não no ato de Adão. O pecado original está descrito no ato da soberba do anjo que assistia a Deus. Ainda tem um versículo que diz assim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima dos mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está em Isaías 14, 13, 14. De fato, amado, a única coisa que nos separa do amor de Deus, que nos separa na verdade de Deus, é o pecado, né? E o surgimento do pecado realmente veio através desse ato de Lúcifer. Foi no coração de Lúcifer que surgiu o pecado. Adão só foi apenas o instrumento usado para que isso acontecesse. Amém? A queda do homem, no caso a morte nossa espiritual, eu estou tentando explicar isso para você entender depois o porquê da realidade da nova criação. Nós viemos do pecado
né? E a necessidade de nós nos tornarmos nova criatura, dessa nova criação, é realmente a gente viver uma nova realidade em Cristo Jesus. Mas por que nós precisamos aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida? É porque lá atrás houve essa situação, né? Essa situação do pecado que entrou no coração de Lúcifer, que Adão teve toda essa consequência junto com Eva da desobediência, e enfim, a queda do homem foi a morte espiritual. Em Gênesis 2, 16, 17 diz assim: o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi aí que morremos espiritualmente. Ali foi a morte espiritual do homem, né? E infelizmente a serpente ela foi sagaz, ela fez essa tentação, Adão e Eva desobedeceu e nós tivemos essa morte espiritual, né? A morte espiritual, ela tem, na verdade, são dois tipos de morte, né? A morte espiritual, que esta nos separa de Deus sem comunhão com Ele. Se nós lemos lá em Romanos 6:23, fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Jesus Cristo nosso Senhor. Então a morte espiritual, ela é a separação de Deus, onde nós não vamos ter comunhão com Ele. Amém? A morte espiritual significa ter a natureza de Satanás, assim como o ato de receber a vida eterna quer dizer ter a natureza de Deus em nós. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso está lá em João 8,44. Amado, a morte espiritual, ela aconteceu neste momento. E nós morremos espiritualmente. Temos também a parte da morte física, que é a separação entre o corpo e o espírito, que leva à decomposição da carne. Lá em Tiago 2,26 fala sobre isso. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A morte física não fazia parte do plano original de Deus. O homem estava destinado à eternidade e à imortalidade. Esse tipo de morte foi uma consequência trazida por ocasião da morte espiritual, ao qual nós acabamos de falar. A morte eterna ou a segunda morte. A morte eterna é o destino final dos ímpios, quando a ressuscitação e serão lançados no lago do fogo do enxofre e serão penalizados eternamente, banidos da face de Deus para sempre. Em João 14,6 fala sobre isso. Em Apocalipse também tem um versículo fantástico que está do 14, que diz assim, ó: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. O que é estar com o seu nome escrito no livro da vida? Ser achado escrito no livro da vida é reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Voltando lá atrás naquele princípio que diz que nós devemos ser nova criatura, que esquecer o passado, aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da nossa vida, viver uma nova realidade, viver sobre as leis de Deus, sobre a palavra do Senhor. Mas nós temos a redenção do homem, que foi o livramento de algum mal por meio do pagamento de um preço. Isso se chama-se redenção. Foi o que Jesus fez por nós. Foi um livramento de algum mal por meio do pagamento de um preço. Foi o preço que Jesus pagou para nós, a redenção do homem. A nossa redenção foi pago um alto preço. Jesus, ele veio para nos resgatar. Está lá em Mateus 20:28. Cara, é fantástico quando nós olhamos e vemos o quanto Jesus era bom. Lá em Mateus diz assim, ó: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a resgate de muitos. Olha que louco isso.
Nele temos a redenção. Em Colossenses 1, 13, 14 fala sobre isso. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. Oh, glória! Eita Deus! Ele morreu para nos livrar da morte eterna. Jesus, ele morreu por mim e por você para nos livrar da morte eterna. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Eita Deus, está em 1 Pedro 3,18. Amado, não tem como você não se motivar com uns versículos desse. Não tem como você não se motivar com um ensinamento desse, de você saber dessa redenção. Jesus foi lá e nos resgatou do império das trevas, onde nós vivíamos, e nos colocou no reino de Deus. Ah, amado, você tem que glorificar de pé, querido. Levanta aí e glorifica, em nome de Jesus, oh glória. Ele se fez pecado por nós. Eita Deus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Para as suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vós convertestes aos pastor e bispo da vossa alma. Está lá em Pedro 2, 24, 25. Rapaz do céu, fomos comprados por preço de sangue. Eita Deus! Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento de vossos pais, vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. Eita Deus! Livrou-nos do poder de Satanás. Nós estávamos no império das trevas e agora nós estamos vivendo no reino de Deus. Olha só, Deus nos livrou do império. Jesus nos tirou do império do poder de Satanás. Olha só, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Eita Deus maravilhoso! Amados, o efeito da redenção. Olha só, somos uma nova criação. Lá em 2 Coríntios fala assim: assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Eita Deus, é top isso. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há mais sobre você, sobre nós. Lá em Romanos 8, 1 diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amados, se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais sobre você. Você teve a redenção de Cristo sobre a sua vida. Jesus foi lá e resgatou, sabe, a sua promissória. Você é livre, você é filho de Deus, você foi remido pelo Senhor, foi resgatado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Nós temos a salvação, o Espírito Santo habita em nós, uma nova posição diante de Deus nós temos, somos filhos de Deus. Amados, nova comunhão foi restaurada, a nossa paz com Deus foi restabelecida. Ah, Jesus! Nossa liberdade foi reconquistada. Fomos justificados. Declaramos justo por Deus, inocentados. Nossa, tremendo isso. Em Romanos 3 fala sobre isso, 3:24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Não, eu vou ler de novo. Sendo justificados gratuitamente. Amado, foi de graça. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus.
Reinamos em uma vida por meio de Jesus. Lá em Romanos 5 também fala sobre isso. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais do que receberam a abundância da graça e do dom da justiça. Reinaram em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amado, nós vivemos pela fé em Jesus Cristo. Em Hebreus 10 fala sobre isso, 37. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Não retroceda, avance. A redenção veio para isso. Nós tivemos a realidade da nova natureza. Qual foi a realidade da nova natureza? O amor. O amor. O que Jesus fez por mim e por você, amado, foi amor. Deus, ele colocou o seu Filho unigênito nesta terra para passar por tudo que passou por amor. E Jesus, ele não negou esse amor. Nem por mim, nem por você. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Lá 1 João 4,8 fala sobre isso. Os que são nascidos de Deus têm a natureza de amor. 1 João 4,7 fala sobre isso. A marca do crente é o amor. Eita Deus! O amor é o novo e superior mandamento. Amados, João 13:35 fala: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Forte, hein? Forte. Amado, nós somos remidos, nós somos redimidos de muitas coisas. Com a redenção de Jesus, nós conseguimos ser redimidos de muitas coisas. A maldição da miséria. Jesus Cristo se fez pobre na cruz para nos livrar. Nossa, gente, Jesus não era pobre. Jesus não era pobre. Nasceu uma manjedoura porque não havia vagas nas hospedarias. Eita Deus, mulheres assistiram seu ministério com bens. Elas assistiam o ministério de Jesus com bens. Ele era suprido por Deus em suas necessidades. Em Mateus 14, 15, 21 fala sobre isso. 32, 39 fala sobre isso. Ele ajudava os pobres regularmente. De onde vinha esse dinheiro de Jesus? Porque ele ajudava os pobres. Ele se distinguia dos pobres em seu discurso. Ele tinha conhecimento. Nossa realidade nele na área das finanças. Somos supridos em Cristo Jesus nas nossas necessidades. O dinheiro não é um mal, mas sim o amor a ele. Lá em Timóteo 6,10 fala sobre isso. Nós somos redimidos da enfermidade, a maldição da doença. Em Deuteronômio fala, em 28 fala sobre isso. O Senhor te ferirá com a tísica, e a febre, e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com crestamento, e a ferrugem. E isso te perseguirá até que pereças. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com púbrido, e que não passas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbações do espírito. Jesus Cristo se fez doente para nos sarar. Enfermidades são obras de Satanás. Em Atos 10:38 fala sobre isso. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eita Deus! Redimidos da morte eterna. Nós somos redimidos da morte eterna. A maldição da morte eterna. Gênesis 2,16. Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Essa maldição da morte eterna, nós somos redimidos dela. Foi lá que nós falamos lá no começo. Jesus nos resgatou da morte, dando-nos a vida. Jesus passou por tudo aquilo
o Calvário, todo o sofrimento por amor a mim e a você. Não seremos julgados para a condenação, mas para o galardão. Amados, em João 5:24 diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Olha o que Jesus fala. Não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Eu vou ler de novo. Lá em João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem enviou? Deus, o Papai. Não entra em juízo, mas passa da morte para a vida. Eita Deus. 2 Coríntios 5:10 também fala assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eita Deus maravilhoso. Eu creio nesse dia, amado. Esse dia está para chegar, tá? A realidade da nova criação é o que eu tentei passar para vocês. Eu trouxe o começo, aonde o pecado entrou no coração de Lúcifer. Adão e Eva só foi um instrumento para que as coisas acontecessem, mas o início do pecado nasceu no coração de Lúcifer. Tivemos a queda, né? A nossa morte espiritual, mas a redenção veio através de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele veio, nos redimiu de todo o mal, nos trazendo a oportunidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Então, aquele que reconhece a soberania de Jesus, a grandeza de Jesus, reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador, porque a palavra de Deus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse isso. Então, amado, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, este passado, ele é esquecido. E nós vivemos a redenção de Cristo. Nós somos resgatados por Jesus e vivemos uma nova criatura. E para viver essa nova criatura, nós temos sim que viver as leis, viver a palavra, viver o Espírito Santo dentro de nós, falando, sendo atuante. E eu quero, em nome de Jesus, finalizar essa aula dizendo para você que você hoje tem o poder de decidir em retroceder, em parar ou em continuar. Continue a sua caminhada, continue a sua jornada, porque o preço de Jesus pago lá naquela cruz, por mim e por você, foi muito alto. Deus ele deu o seu único filho. Esse foi a maior prova de amor já existente que eu conheço. Ele deu o seu filho para morrer por pecadores, para morrer por pessoas que o julgaram, que o condenaram e que o crucificaram. E hoje nós temos a oportunidade de sermos resgatados dessa redenção, dessa situação ao qual nós fomos colocados através do pecado lá no início. Deus ele nos proporciona essa redenção, sermos nova criação. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Espero que essa matéria, esse ensinamento, isso que eu passei possa ter trazido edificação para a sua vida. Amém? Deus abençoe.